Oi, eu branco de novo. Eu acho que eu consegui ajustar a câmera pra ela ficar decente. Vamos ver se eu não tampo o microfone de novo, né? Eu tenho um pouco de preguiça de repetir o que eu acabei de falar, porque eu falo muito sozinho. E eu queria guardar esses momentos porque são átomos. Então, eu acho que eu nem esqueci o que eu acabei de falar. É mais porque eu tô com preguiça. Mas se eu não registrar, eu vou esquecer. Não exatamente o que eu consegui extrair do mundo, mas o que exatamente, do jeitinho, sabe? Que eu consegui extrair. Ainda mais às vezes esqueci mesmo. Às vezes eu tenho epifanias, sabe? Tipo, insights. Me vem uma iluminação de um troço e eu esqueço. E eu continuo vivendo como se eu nunca soubesse daquilo. Se eu tivesse em 2014, ainda... Não, vamos lá. Sejamos menos generosos. Isso é um pouco mais honesto comigo mesmo. Se eu tivesse 2020 ainda, eu diria que tudo isso é culpa do Érico Veríssimo, Fidikinga. Mas não, a culpa não é dele não. Porque eu ainda tô... Eu não tô penando, mas tipo, ai, tô preguicinha de terminar o retrato, que é o segundo volume. Inclusive tá bem ali. Literalmente na cabeceira. Enfim, mas eu já tô terminando, tô perto de terminar. E eu percebi que uma das coisas que eu não tinha gostado no livro, além dele ser parado e ele é parado, o livro todo é um estudo de personagem. Né? O que recheia, do começo ao fim, aquele livro é um estudo do bisneto, um estudo de personagem, né? Da personalidade, de quem exatamente é o doutor Rodrigo Terra Cambará, bisneto do Capitão Rodrigo Severo Cambará. E já foi um personagem que eu não gostei. Mas vai lá. O bisneto dele é pior. Meu Deus do céu. É um dos personagens mais insuportáveis de toda a literatura com que eu entrei em contato agora, pelo menos. Assim, de toda, não é só brasileira não, mas de toda. Dr. Rodrigo Terra Cambará é um dos personagens mais intragáveis, mais nauseantes, mais medíocres, mais lugar comum, mais, sabe? Nossa. E o que é mais insuportável em relação a esse personagem é que, tipo, na vida real, em carne e osso, ocupando o mesmo espaço que a gente gostaria dele. Por vários motivos. Além da aparência, além da classe social, além do carisma. Ele tem carisma, mas uma narrativa, por definição, ela entra em lugares que a gente não consegue. Então você tem acesso à subjetividade do personagem, você tem acesso às motivações reais do que ele faz. Elas não são exatamente horríveis, ele não é um vilão, mas ele é uma pessoa tão morna e ao mesmo tempo não é, porque, enfim, ele é um homem gaúcho. É um tipo de coisa que me faz pensar que talvez só o que mude de uma ponta a outra do Brasil é o nome do estado e o teu sobrenome, se muito, porque no fundo parece a mesma bosta. Mas eles falam muito isso, pelo menos o que eu li até agora na trilogia toda. Como todo, né? Aquele negócio do macho, gaúcho, porque eu sou cabra macho. Só fala dizer sertanejo, mas não, é do pampa no caso, né? Substitui o sertão pelo pampa é a mesma merda. Mesma merda. Continua sendo homem. Então ele é uma pessoa muito bem encaixada, muito bem adaptada, muito bem, como é que eu posso dizer? Muito bem articulado ao seu sexo, se é que você me entende. Então ele é muito sensual, ele pega muitas mulheres, ele é porradeiro, não leva desaforo pra casa, não é covarde. Mas também não é burro, não é um turrão. Às vezes ele é, mas em geral ele não é, é uma pessoa bem racional. Mas ele é uma pessoa profundamente mesquinha. Ele é mesquinho demais, mesquinho demais. E eu percebi que o que fez com que eu mais detestasse esse personagem, além do antipatia, foi além da antipatia. O que me confrontou também. E fazia muito tempo que não era confrontado desse jeito. Acho que desde que eu li o livro do Desassossego. Só que no caso do livro do Desassossego foi um acolhimento. Eu me senti acolhido, eu não me senti confrontado. Porque não tinha exatamente nada de ruim, pelo menos não ruim pra mim, e me identificar tanto com o Fernando Pessoa. Aquele livro é deprimente pra cacete. O livro do Desassossego, no caso, né? Deprimente pra cacete.
niilista pra caralho, mas eu me senti entendido, sabe? Eu senti que alguém tava falando coisas que eu nem tinha pensado ainda, mas em algum momento eu iria pensar, sabe? Foi bizarro desse tipo. Tipo, você conseguiu falar o que eu nem conseguiria formular na minha cabeça. Obrigado por isso. No caso do Rodrigo, não. O Rodrigo, o doutor Rodrigo Terra Cambará, não, o doutor Rodrigo Terra Cambará, eu repito porque às vezes eu tenho a impressão que não deu pra entender nada do que eu acabei de falar, porque eu perco o controle disso aqui. Enfim. O doutor Rodrigo Terra Cambará, nós compartilhamos muitos vícios, mas as virtudes que ele tem, eu não tenho. Pra piorar, ele é doutor. Tô estudando pra medicina, caso você não lembre da ironia. Você não tenha lembrado. E ele é um excelente doutor. Então, assim, as pequenezas dele, realmente, as mediocridades, eu vou repetir muito essas palavras, mas pra mim isso epitomiza tudo. Tudo isso daqui é epitomizado em mediocridade, lugar comum, banalidade, vulgaridade, no caso dele também, no sentido sexual do troço, mas mais no sentido de ordinário, sabe? No sentido de tu vira uma esquina e tu vê outro. É tipo isso. E sei lá, quando eu era criança e eu olhava para as outras pessoas, eu falava, será que todo mundo pensa do jeito que eu penso? Será que todo mundo é tipo eu, só que não? Mas é tipo eu, tipo, se todo mundo é como eu e não tem nada de especial sobre mim, por que eu tô aqui? Eu não preciso estar aqui. Eu podia muito bem não estar. E era uma coisa que eu encarava isso quase como uma espécie, não sei, eu não vou dizer de cogitação ao suicídio, mas era quase um, sim, você não precisava estar aqui. Tipo, eu conseguia ter alcance a esses fatos da vida mesmo, mas eu fugia deles, não ia ao encontro deles, eu fugia deles. E, tipo, conhecer a porra do Dr. Rodrigo Terra Cambará foi, tipo, entrar em contato com uma situação muito mais intensa do que todas as que eu passei desde que, sei lá, eu me entendo por gente. Tipo, como se fosse mais uma sessão, uma certeza, na verdade, uma constatação de que, olha, realmente, você estava certo. Você era uma criança muito espertinha, que você pegou o espírito da coisa. É isso aí. Tipo, era o tipo de coisa que não ajudava muito na minha já baixa autoestima. O que é engraçado, porque ao mesmo tempo, eu acho que eu já falei várias vezes isso no canal, mas é engraçado o quanto a pessoa consegue ser baba, arrogante e soberba, e ao mesmo tempo ter uma autoestima tão baixa, sabe? Se enxergar tão o que ela é, sabe? Uma pessoa tão nicha, tão pequena, tão medíocre mesmo, sabe? Uma pessoa meio, sei lá, o ser humano médio não é uma pessoa boa, então isso é isso, você é uma pessoa meio ruim, sabe? Meio que não presta, mas não especialmente não presta. Você não cometeu nenhum crime, não fez nenhum troço hediondo, nem nada. Pelo menos não contra a gente. Você é só, sei lá, uma basic bitch, versão humana, que já sabia disso. Que sempre soube disso. E isso me faz pensar. Eu acabei de passar por uma situação que eu não sei se eu posso descrevê-la. Porque em geral, eu sou bem discreto e bem desnecessário até, mas eu me dou esse luxo, porque o canal é meu. O canal é meu. Você tá aqui porque você quer. Mas certas coisas, não vou dizer que ferem o meu ego, mas me fazem ter vergonha mesmo, sabe? Tem coisas que eu quero compartilhar. Vícios que eu tenho, que, principalmente hoje em dia, nessa época do politicamente correto, que eu pega mal. Mas vamos dizer que eu passei por uma situação bem parecida com o que eu li na porra do retrato. E o que aconteceu com o Rodrigo. Eu passei por uma situação bem parecida. Foi assustador até. Eu fiquei tipo, cara, que é isso? Tipo, se realmente Deus existe, cara, ele deve se divertir às vezes. Ele faz algumas coisinhas rimarem, sabe? Tem uma certa ironia na vida. Não vou dizer nem uma ironia cruel, eu vou dizer uma ironia mesmo. Tipo, se eu tivesse um pouquinho mais de espírito esportivo, eu riria disso com ele. Falando, caramba, Deus, essa foi boa. E realmente foi boa. Só que não foi boa pra mim. Pra mim não foi, mas pra ele deve ter sido. Pra ele deve ter sido. Enfim, porra, aconteceu uma coisa aqui muito parecida com o que aconteceu com o Rodrigo. Eu fiquei, caramba,
Realmente, então, a minha suspeita estava certa, tipo. Um dos motivos de não ter gostado, o principal motivo de não ter gostado do personagem, além dele ser falho pra caramba, é que ele é muito parecido comigo. Só que ele tem os atributos que eu não tenho. Os bons atributos que ele tem, eu não tenho. Não só relacionados ao sexo dele, mas também em relação à vida. Ele é uma pessoa que reage. Ele é um agente. Ele vive a vida dele. Faz um monte de merda, faz um monte de burrada, mas não é por omissão, não é por inação. Ele vai lá e faz. Ele é uma pessoa que positivamente faz cagada e não negativamente, em não fazendo nada, faz cagada, sabe? Que é uma coisa que sempre me deu uma preguiça danada de respirar aqui, que é tipo o fato de que não basta só você não fazer nada de errado. Não fazer nada também pode te levar muito mais para muito mais baixo do que fazer coisas erradas. Porque, querendo ou não, quando você faz as coisas, quando você vai, quando você obedece o fluxo da vida, quando você entende para onde ela está te levando e você vai da melhor maneira que você pode, nem que seja se arrastando, uma hora você começa a aprender a andar. E depois a correr. Só que quando você não faz nada, você sempre... É muito mais fácil continuar não fazendo nada do que continuar fazendo cagada. Sabe? Continuar fazendo as coisas erradas. E nisso o Rodrigo me ultrapassa de uma maneira humilhante. Humilhante. Porque é tipo... Realmente, é um lembrete mesmo. É um lembrete de... Você não é especial? Com certeza não. Existem várias pessoas parecidas com você, pessoas com defeitos muito parecidos com os seus, com qualidades que você não tem, mas o que distingue vocês dois, e não para seu benefício, não para o seu benefício, é que elas são elas, sabe? Elas vivem. Elas vivem. Real. Elas vivem. Elas vivem a vida delas, que é o que elas têm. Elas se comparam. Elas são, sei lá, ressentidas. Elas têm episódios de se sentirem pequenas e insuficientes. Todo mundo tem, porque todo mundo é. Isso não é uma coisa só sua. Todo mundo sente isso, porque todo mundo é. E por isso, ninguém é. Mas todo mundo é, porra. Só que essas pessoas, elas caminham. Algumas eretas, outras encurvadas. Como eu disse, algumas pessoas vivem, passam a vida inteira se arrastando. Mas elas vão pra frente. Elas se movem. Elas não são arrastadas pela inércia. Então é um tipo de troço que, sei lá, é o tipo de coisa que me faz pensar que, caramba, a evolução produziu isso, sabe? Caramba, a evolução terminou nisso daqui. Porque quando a cognição, a subjetividade, o cérebro homo sapiens, alguma coisa diferente do cérebro do gorila, que não sei o que é, chega à conclusão de que tudo que ele tem que faz ele crer que ele é único, a subjetividade dos sentimentos, a relação que todo mundo tem e que crê ser única e que em alguma medida é, mas essa medida é bem menor do que a gente realmente consegue se fazer acreditar. Tudo que a gente tem que é nosso, não é nosso. Porque todo mundo tem. Só que em tempos diferentes, de maneiras diferentes. Nós somos corpos diferentes, né? Isso define muito mais do que apenas a anatomia. Isso também chega na subjetividade. Tipo, tudo é um contínuo. As coisas, elas não são em si mesmas. Não são tão em si mesmas quanto a gente gostaria que fosse. Tipo, é degradante. Isso realmente é degradante. Quando a porrada vem de uma vez. E você vê ilustrado na sua vida o exemplo negativo perfeito do que acontece quando você, primeiro, suspeita disso desde que você é criança. Você fica me perguntando, será que toda criança sabe disso? E depois a gente vai se convencer de que não, porque a sociedade que a gente vive puxa a gente para outras coisas, para outra maneira de pensar, na qual eu nunca consegui me adaptar. Mas eu nunca consegui me adaptar a nada. Eu nunca consegui me encaixar em porra nenhuma. Então isso também não é uma especificidade. Será que toda criança não sabe disso? E depois a gente tem de reaprender? Tipo, porra!
Eu não sei se esse vídeo tá fazendo sentido pra mais alguém. Mas é mais um troço de você se olhar no espelho e falar, eu poderia muito bem não estar aqui. O espelho refletiria a parede atrás de mim, sem absolutamente nenhum esboço, nenhuma silhueta, nenhuma suspeita da forma do meu corpo, sabe? Tipo, a luz não me atravessa porque eu nasci. Mas se eu não tivesse nascido, ninguém ia perceber falta nenhuma. E por que alguém devia? Mas vai muito mais além disso. Não é só isso. Você nasceu e você tem consciência disso. Mas não é só porque você nasceu que isso deixa de ser verdade ou é menos verdade. Ou deixaria de ser verdade caso você não tivesse mais aqui, sabe? É um pensamento perigoso. Eu sei que isso é um pensamento perigoso. Porque isso pode levar, dependendo do seu estado mental, sei lá, você está passando por um período muito difícil, se você já tiver alguma propensão a, digamos assim, atos perigosos contra o próprio bem-estar, a própria integridade, né, digamos assim, isso pode ser perigoso. Se você for uma pessoa fraca, não só fraca, mas adoentada, né, uma pessoa com algum probleminha na cabeça, mas fraca mesmo, e não tem, eu não acho que deveria ter tanta vergonha assim, não deveria ter tanto shame assim, você fala que okay, algumas pessoas são mais fracas que outras aqui, não só no corpo, mas algumas pessoas são mais fracas que outras aqui. E tudo bem, as pessoas têm direito a serem fracas, a gente não tá mais na selva. Tá numa de pedra, mas a gente não tá mais na selva, sabe? As pessoas ainda passam umas por cima das outras e tal, a gente ainda faz o que a gente fazia antes, mas agora a gente sabe que não é certo. Pelo menos a gente tem um ethos que fala pra gente que não é certo, que é muita merda. Não é tanta bosta assim não, mas é muita coisa. Imagina como a gente seria se não tivesse nem isso, né? Nem a necessidade de fingir que a gente é pessoa boa, que a gente não é. Mas enfim, e é claro que eu estou me tomando como régua. É óbvio que sim. É óbvio que sim, porque eu não sou o professor Xavier, não tenho como entrar na sua cabeça. Ou eu tenho? Não tenho como. Tenho como. Mas eu sei que eu estou equivocado, eu sei. Amém, Senhor. Amém, aleluia, que o mundo é povoado por pessoas que não são exatamente como eu. Mas são, mas não são. Não, realmente, às vezes é um pouco reconfortante você se sentir insuficiente e você fala, nossa, eu não sou nada. Mas você não cair no outro extremo de achar que as pessoas são como você. Em todos os sentidos. Tipo, é reconfortante você pensar, ainda bem, que não existem tantas pessoas assim lá fora como eu. Ainda bem. Há esperanças para a humanidade, sabe? Eu me pego pensando nisso às vezes. Antes eu achava isso só um troço humilhante, só um troço que me fazia sentir necessidade de revoltar isso com fantasias estúpidas de grandeza que não se sustentavam. Amém. Eu sempre fui burro, mas eu nunca consegui ser delusional, sabe? Eu nunca consegui ser uma pessoa esquizofrênica que cria uma realidade só pra mim, não. Eu só consegui ignorar a realidade no máximo. Mas nunca consegui criar nenhuma outra. O que é ótimo, já é lucro. Né? Perto de muita gente já é lucro. Eu sei disso. Amém, Senhor. E ao mesmo tempo que merda. Ao mesmo tempo que bosta. Porcaria. E eu não posso nem me perguntar de que isso é útil. De que isso é útil, Arruizot? De que isso é útil? De que será que isso é útil? De que será que é útil as pessoas verem exatamente para onde elas estão indo, no que elas estão errando, desde quando elas estão errando e aonde elas vão parar se continuarem errando, e o quão fácil é continuar errando, mesmo sabendo, de novo, terceira vez, aonde você vai parar. Que você não foi o primeiro. E não vai ser o último. Nem do meio tu é. Tá em algum lugar no meio do meio do meio do meio do meio do meio do meio. Eu só consigo achar alguns outros exemplos da minha família. Vulgarmente parecidos comigo. Realmente é um troço desnudante. É um troço indecente. De tão explícito e de tão bruto. Não é nem brutal, é bruto mesmo, é cru. É cru. É um troço cru. Sem tempero. Cru. Morno. Vomitante. Sei lá, é tipo Deus chegando pra mim falando, tá vendo por que eu te vomitei? Eu digo, isso é morno. Isso é morno. Por isso que eu lhe vomitei. Quando você percebe que você é só mais um, por um lado tudo é insuficiente, que você é minúsculo. Mas por outro, é um privilégio estar vivo, porque você não precisava estar aqui. Só que privilégio cacete, privilégio de porra, buceta, caralho. Putanhada de privilégio. Da porra. Sou muito criativo pra xingamentos, não esquecer os outros. Tipo, ai caralho, que merda. Se fudeu. Você fala, privilégio, se fuder. Mas no cu.
rabo, na tarraqueta, na priquita, na chavasca, onde você quiser, na boca, na garganta, na goela, no nariz, na orelha, onde você quiser. Vai tomar lá, sabe? Não, é privilégio, privilégio. Eu não quero falar mais nada. Tinha mais coisa pra falar, mas eu não tô afim de que esse vídeo seja bom. Eu não tô disposto a fazer esse vídeo bom. Foda-se se ele não é bom, sabe? Que se foda, que se foda.